Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bora lá continuar nos 5 traços de caráter. Lembra? Eu já falei a respeito do primeiro, que é o esquizoide, tá? Que é na gestação, toda a fase de gestação. É a fase da rejeição depois que cresce. Lembra? Já falei a respeito. Mas hoje eu vou falar com vocês do segundo traço de caráter, que é depois que a criança nasce, o traço de caráter oral. Literalmente, né? A fase de boca, a fase da comida, a fase do que você coloca para dentro. E continuando, o oral tem uma necessidade de comer, de colocar algo para dentro. Mas bora lá para vocês poderem entender. Meu gato também é oral, tá? Tá aqui, ó. Quando a criança nasce, é de grande importância ele estar ao lado dessa mãe. A primeira amamentação, o ideal seria essa criança, quando ela nasce, não cortar nem o cordão umbilical, deixar pelo menos uma meia hora, no mínimo, essa criança no peito da mãe, ali sentindo o calor da mãe. Mas muito bem a gente sabe, né? Não tem como fazer isso, então imediatamente é cortado esse cordão umbilical da criança. E aí o que acontece? Essa criança vai para longe da mãe, às vezes pode demorar um tempo maior ou não. Enfim, qual é a importância de uma criança, né, estar muito próxima da mãe? Quanto mais próxima ela estiver desta mãe, quanto mais ela amamentar, tem toda uma situação, né, dessa fase, né, essa criança, se ela não tem o acordo com a mãe, não tem esse colo da mãe, ela se sente literalmente abandonada. E como essa criança se sente abandonada? Se ela não mamou na mãe, se ela voltou para casa ou a mãe voltou para casa, a criança ficou internada ainda, ficou na UTI. Aí tem um monte de outras coisas que acontecem, que vai causando uma sensação de abandono muito grande nessa criança. Mas como que é o desenvolvimento dessa criança? Ela precisa desse colo, principalmente da mãe. Para quê? Para ela se sentir segura, esse abraço, esse aconchego. Por que uma criança chora? Um bebê, a gente está falando de um bebezinho de 0 mais ou menos a 2 anos. Ela chora porque ela quer a atenção da mãe. Ela chora porque ela não quer que troque a fralda. De repente a fralda está seca, mas ela está chorando. Ela quer apenas um aconchego, ela quer apenas um abraço. E às vezes as mães não têm tempo para isso, porque elas têm coisas também para resolver. E às vezes quando a mãe vai amamentar, ela não tem a paciência de ficar ali amamentando e olhando para seu bebê. Preste atenção quando uma criança está mamando. Para onde vai o olhar da criança? Direto no olhar da mãe, porque ali ele está recebendo o alimento, tá? E a segurança, o carinho, o amor. Aí vamos supor que essa criança não teve nada disso, ela cresce. Como é que é o desenvolvimento dessa criança? É a criança chorona. Literalmente a criança que chora, a criança manhosa, a criança que tudo faz birra, sabe? Por quê? Ela tá buscando essa atenção da mãe. O principal fato ali é não só a mãe, é quem cuida. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, mas é quem tá ali perto. É a importância de cuidar com amor e com carinho e dar esse amor para essa criança. Por quê? Se ela não recebe isso, o que acontece? Cresce uma pessoa com essa fase boca, né, oral, muito, vamos dizer assim, uma falta muito grande de amor.
E é um amor que não é só de alimento, é o amor realmente de afeto e de carinho. E como que é o formato do corpo de uma pessoa que é oral? Formas arredondadas. Ela é um pouco mais flácida, a mão é mais gordinha, os dedos arredondados, dentes, né, falhados, uns dentinhos menores e falhados. E tem o oral por excesso e tem um oral por falta, que eu vou explicar para vocês depois a diferença desses dois. Mas de uma forma geral, o oral ele carrega uma forma arredondada e assim, ele normalmente ele tem uma compulsão por alguma coisa, ou é por comida, ou é por bebida, isso, né, depois de grande. Ou é até às vezes drogas mesmo, porque é a região da boca, fuma, tem algumas, come sem vontade. Tá? Às vezes a gente encontra, né, as pessoas por excesso são um pouco mais avantajadas e elas comem sem vontade. Por quê? O oral tem um buraco aqui no peito, uma sensação de uma falta que ele não sabe o que é. Por quê? Tudo isso aconteceu lá atrás. Tudo quando ele era ainda bebê, nos 2 primeiros anos. Mas aí ele começa o desenvolvimento dele e ele não entende qual é essa falta, o que está acontecendo com ele. Aí ele chora, ele é um grude com a mãe ou com a pessoa que está próxima, o tempo inteiro aquela mãe, vai lá, vem fulano com aquele grude. Mas ele gruda porque ele literalmente ele sente abandonado. Então ele quer esse amor dessa mãe. E às vezes a pessoa que está próxima não tem muita paciência. Então observe a sua criança próximo de você, como é o comportamento dela. Ela se isola ou ela gruda em você? Já falei sobre o isolar quem é. Mas agora nós estamos falando do oral. E essa criança ela cresce, vai para a escola. E aí, como que é o comportamento dela na escola? É a verdadeira chorona. Mas é uma pessoa muito comunicativa. Por quê? Ela tem isso aqui, né? Que é a região boca, muito desenvolvida. Então ela tem uma linguagem muito boa, ela sabe se comunicar, ela sabe falar, ela chama a atenção de todos na escola. Ela é ajudante da professora. Ela quer ser vista, de alguma forma ela precisa ser vista, por isso ela fala demais. E por que ela fala? Porque literalmente ela quer o contato. É uma pessoa com traço de caráter quente, ela adora o toque, ela gosta do abraço, literalmente. Fala demais, fala, e às vezes não tem paciência de ouvir, tá? Cresce essa criança, imagina uma pessoa lá, adolescente, aquele que namora mais, é aquele que paquera mais, mas ele não tem consistência, ele não fica, ele quer ficar com várias, porque ele quer experimentar, tá? Quem vai dar mais amor para ele? Às vezes namora uma aqui, namora outra ali. Na vida adulta, às vezes casam com, né, a esposa, achando que é a mãe, tá? Então, não é achando, como que eu vou dizer assim? É literalmente casa com a mãe. Exige da esposa aquilo que não teve da mãe, o carinho, o afeto, e fala o tempo inteiro, eu te amo, você é importante, não porque ele tá sentindo, né, ou ela tá sentindo, mas porque a pessoa quer ouvir também, você é importante, eu amo você. Uma pessoa oral, né? Depois a gente vai falar, né, no amor, no trabalho, né, em todas as fases. Mas uma pessoa oral é uma pessoa literalmente carente. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser vista, ela gosta de roupas mais coloridas, ela gosta de falar, é uma ótima atriz. É uma ótima pessoa para pegar o microfone e conversar, e falar, e fazer um discurso. A pessoa oral, e aí vocês logo vão sentir que, como eu falei, por excesso, a pessoa mais, né, que tem, né, vamos dizer assim, um pouco mais gorda, né, um pouco mais, que não é uma pessoa tão magra. Mas nós temos também a pessoa oral pela falta, que é aquela pessoa magra,
mas ela tem formas arredondadas e tem um pouquinho de barriga. E você vai observar muito as outras formas, dentes, né, boca, tem muito a ver também para a gente entender quem é esse oral. Mas o oral, ele vem literalmente para mostrar algumas coisas que ainda ele precisa aprender, tá? Mas se você conhece a forma sua, como você funciona, se você observar você e observe essas características, como que é o seu corpo? Seu corpo é mais arredondado ou não? É mais comprido? Como é o seu corpo? Como você funciona? Você pede muito ajuda para o outro? O oral pede muito, as coisas estão na frente do oral, ele não faz, ele pede. Dá para você pegar essa bolacha para mim? Tá aqui na frente, mas ele tá sempre... Por que ele fala? Porque ele precisa sentir o outro, ele precisa ouvir o outro, ele precisa ser visto. Ele faz qualquer coisa para chamar a atenção. Esse é o oral.